já enfrentar das suas prisões, os cativos livrar. Valentes a vossa firmeza mostrai, à sombra da cruz corajosos lutai. Ó sede heróis, ó sede heróis, sim, sede heróis, e por Cristo lutai. Eu vou pedir ao Marcos para nos dirigir em oração neste momento. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe na tua casa nessa manhã para juntos, ó Deus, prestarmos um culto ao Senhor que é merecedor. Nós te agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Trabalhe, ó Deus, em nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, a cada dia subir os degraus da santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja nos ajudando, nos conduza pela mão, Senhor, para que nós não venhamos a caminhar em outro caminho que não seja o teu caminho. Amém, a tua verdade, a vida que emana do Senhor. Esteja abençoando o pastor dessa igreja, anjo do Senhor aqui neste lugar. Abençoa a sua família, que seja uma família próspera, Senhor, de relacionamento profundo com o Senhor. Abençoe a mensageira da manhã, que possa falar o Senhor através dela. É a oração que te faço, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino, o 452, creio que é, não é? Vamos passar à mensagem, depois o 452 fica para o fim, tá bom? Irmã Débora, faz favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Até aqui eu não tinha visto a foto do soldado, que assim parecia que ia pregar em Efésios, mas é em 2 Timóteo. Mas já vamos ter tempo para abrir nessa passagem. E a minha pergunta é: quem é que é um bom soldado? Sim, também. Mas um bom soldado não é só aquele que vai para a guerra. É aquele que luta bem. Porque a verdade é que podem existir soldados. Muita gente vai para a guerra. Existem aquelas pessoas que até fazem para não ir para a guerra, porque não querem ser soldados. Mas um bom soldado é aquele que vai para a guerra, luta bem, e por isso pode ter bom, antes de dizer que é soldado. E a Bíblia também fala que nós somos bons soldados de Cristo. É um termo que é conhecido e é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Se nós abrirmos a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, 2 Timóteo 2, 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E é esta expressão, como bom soldado de Cristo Jesus, que nós vamos meditar. Paulo está a dizer a Timóteo que provavelmente ia ler aquela carta, provavelmente não, com quase toda a certeza, ia ler aquela carta e a dizer à igreja para nós, enquanto cristãos, participarmos nos sofrimentos de Paulo e sermos bons soldados de Cristo Jesus. E antes então nós temos que olhar para quando é que Paulo está a dizer isto.
Não sei se sabem, mas a segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo estava em Roma. Paulo estava em Roma porque estava preso por pregar o Evangelho. E ele sabia que próximo à data que ele estava a escrever esta carta, ele ia ser entregue para ser morto por pregar o Evangelho. E vocês podem imaginar o apóstolo Paulo. Há um vídeo que eu vi uma vez e que não me vou esquecer. Ele, quando se entra no Coliseu em Roma, há lá uma cruz. E podem imaginar Paulo a caminhar para a sua morte. Ele sabia que ia ser morto e ver a cruz. E ele dizia, valeu a pena. Valeu a pena. E Paulo estava a caminhar para a sua morte. Mas aquilo que ele via à frente não era mais a morte. Era a vida eterna. E ele, pondo os olhos nisso, ele disse, olha Timóteo, existem sofrimentos, mas fica firme como um bom soldado de Cristo. No capítulo 1 deste mesmo livro diz, olha, eu estou a sofrer estas coisas e não me envergonho, estou a parafrasear, porque eu sei em quem eu tenho crido. Até há um dos meus hinos preferidos que diz, eu sei em quem tenho crido e estou para guardar o meu depósito. Exatamente. Eu conheço a versão o meu depósito até o dia final. Guarda estas coisas. Ser um bom soldado de Cristo. Depois, se nós vamos para o final desta carta de 2 Timóteo, que também é um versículo muito conhecido no capítulo 4, que diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E eu acho que este é um dos versículos preferidos dos cristãos para meterem naquelas pedras do cemitério. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas nós temos que perceber que nós só podemos dizer isto como Paulo, quando nós estivermos dispostos a ser um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo é que pode chegar ao final da sua vida, olhar para trás e dizer, eu combati um bom combate. Agora, dizer que ser um soldado de Cristo não é um estado. Não é dizer, eu sou um bom soldado de Cristo. Ser um bom soldado de Cristo é um caminho. É um caminho que nós temos que fazer. Nós fomos tornados bons soldados pelo sangue de Cristo Jesus, porque Ele nos salvou, porque Ele redimiu o nosso pecado. Ainda antes de vir para aqui, eu estava na igreja em Andorinha e ele estava a dizer que o nosso pecado foi tapado por Cristo Jesus e por isso nós fomos tornados bons soldados de Cristo. No entanto, há um caminho a fazer. Eu gosto muito da carta de Pedro, em que diz que nós fomos comprados por sangue muito precioso. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. E isto quer dizer que, sendo nós comprados por este sangue, nós não podemos viver a nossa vida de uma forma banal. Nós não podemos viver a nossa vida de uma forma, peço desculpa pela expressão, medíocre. Nós não podemos querer aspirar a ser apenas soldados. Nós queremos ser um bom soldado. E então, entrando no tema de hoje, 2 Timóteo 2, 20 a 22, nós vamos estar a meditar que um bom soldado é chamado a viver o caminho da santificação. O tema é bom soldado. E se nós queremos ser bons soldados, nós temos que querer viver esta santidade na nossa vida. Diz assim então do versículo 20 ao versículo 22. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outros sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé,
o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Amém. Nós vemos logo no início que numa grande casa há 2 tipos de vasos. Há os vasos para honra e os vasos para desonra. E eu vou já perguntar diretamente: que vaso tens sido tu? Existem os utensílios de ouro e de prata, e há também madeira e barro. E a verdade é que a Bíblia fala muitas vezes nesta divisão no povo de Deus. Existe uma divisão que está guardada para o julgamento final, em que Deus vai dividir as águas dentro da igreja que nós conhecemos agora. E a verdade é que dentro de uma grande casa, dentro da igreja, há vasos para honra e vasos para desonra. E deixa-me dizer já que eu creio que por causa do nosso pecado, nós em certas fases da nossa vida, nós vamos passar por ser um vaso de desonra. Mas é por isso que Paulo está aqui a alertar a Timóteo: atenção, porque há este perigo na nossa vida. Há este perigo de nós, pelo nosso pecado, às vezes pela nossa cegueira espiritual, sermos vasos de desonra. E a pergunta é: que vaso temos sido nós? Um bom soldado é aquele que é um vaso para honra e não um vaso para desonra. Outra pergunta que nós podíamos fazer é: a nossa vida, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, tem trazido honra ou desonra para Deus? A nossa vida, e agora ainda vou estender mais, a nossa vida, aquilo que nós somos, tem trazido honra ou desonra para a casa de Deus e para o seu povo? Porque lembremos-nos que o mau soldado não deixa mal a si próprio, ele deixa mal a todo o quartel. Se um soldado vai para a guerra e ele não sabe as funções que tem que fazer, no final do dia todo o quartel vai sofrer. Então, quando nós somos vasos para desonra, nós estamos também a prejudicar não só a nós, não é o nosso relacionamento pessoal com Deus, é também a casa de Deus. E eu estou certa que Paulo queria que nós fizéssemos esta análise das nossas vidas. Que vaso temos sido nós? Que tipo de soldado temos sido nós? E quando se fala destes assuntos, não é para nós olharmos para os outros. Ai, aquele irmão, ele está a pecar feio. Ele está a pecar feio. Ai, aquele irmão, se fosse eu tinha feito de outra maneira. Não, quando nós pensamos em honra e desonra, nós devemos ser as primeiras pessoas que devemos querer passar a nossa vida pela palavra de Deus, por aquilo que Deus nos ensina. Porque, como eu disse, todos nós estamos sujeitos ao pecado enquanto estamos nesta carne. Enquanto nós não recebemos o nosso corpo glorificado, nós temos a possibilidade, infelizmente, de ser barro para desonra. Mas isto não é o final da linha. Porque logo no versículo 21 diz: pois se alguém se purificar a si mesmo destes erros, será utensílio para a honra. E depois diz mais: santificado e útil ao seu possuidor. E por isso é que eu disse que nós íamos falar sobre santidade. Porque se nós não queremos ser vasos para desonra do nosso Deus, do povo de Deus, da casa de Deus, nós temos que querer purificar-nos dos nossos erros. Nós temos que trilhar este caminho da santidade, de ser santificado. Porque nós ainda estamos sujos e nós temos que fazer isto. E este tema da santidade é muito vasto. Santidade vem de santo e santo é ser separado. Então nós logo vemos que ser um vaso de honra, ser um bom soldado, sendo separados, há certas coisas que nós não podemos tocar. E nós já vamos falar depois delas, porque depois ele fala, mas deixem só chamar-vos a atenção a uma coisa. Que diz que se alguém si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Porque muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas não queremos ser santos.
Muitas vezes nós queremos fazer coisas para Deus e isso é bom. Serviço é uma parte muito importante do nosso chamado cristão. Nós vemos a Bíblia toda a falar sobre nós servirmos aos outros, nós cuidarmos dos outros. Mas a primeira coisa acerca do serviço não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos. Nós somos santificados, nós somos separados. Eu lembro-me de crescer com um coro e nós tivemos a oportunidade de fazer homenagem ao meu pai e desde já agradeço pela aquela celebração. E acho que deu para perceber que o meu pai, ele tocava muito guitarra, então eu sabia imensos coros. E eu lembro-me de um dos meus pais cantarem muito, que dizia assim: não adianta ir à igreja e cantar louvores, ler a Bíblia e um folheto dar. Se a sua vida não está como a Bíblia diz, você não é capaz de o servir. E isto pode chocar, porque todos nós podemos fazer coisas boas. Mesmo as pessoas que não acreditam num Deus podem fazer coisas que são interessantes, coisas que são boas, coisas que trazem bem para as outras pessoas. Mas nós, como cristãos, temos que saber então que o serviço começa de dentro para fora. Há uma expressão até que resulta muito bem em inglês, que é o from the inside out. De dentro para fora. Eu quero servir. Eu quero ser um vaso de honra, então eu tenho que começar por limpar o meu coração, limpar a minha mente, limpar os meus sentimentos, para então ser útil ao seu possuidor, que é Deus, estando preparado para toda a boa obra. Se queremos ser usados por Deus, nós devemos procurar ser um vaso de honra. Como? Santificando-se. Sim, parece simples. Depois, no dia-a-dia, nós sabemos que nós temos que fazer muitas escolhas, muitas decisões. Mas se nós queremos chegar ao final, como o apóstolo Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, são decisões que nós temos que fazer para trilhar este caminho da santidade. Então, no versículo 22, fala então como é que nós nos podemos santificar. E diz: foge, outros sim, ou foge então, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro, invocam o Senhor. São 5 coisas, é uma mão, uma mão cheia, 5 coisas que nós podemos fazer muito prático pela nossa santidade, para seguir o caminho de Deus. E a primeira é deixar os desejos da mocidade. E aqui os desejos da mocidade está a falar de sexo desenfreado, de pornografia, de prostituição. E era isto que estava neste contexto, os desejos da mocidade. E isto é uma coisa, irmãos, que isto não passa. Isto não passa. A questão do sexo desenfreado, do adultério, da prostituição, da pornografia. E quando nós pensamos mas agora as pessoas, e mesmo os cristãos, já estão mais atentos para estas coisas, não. Cada vez é pior. Cada vez é pior. Eu vejo os meus priminhos que estão agora na escola e que têm que levar com a educação para a cidadania, que têm até algumas coisas boas, mas depois começa a falar da ideologia de género. Começa a falar destas coisas. E isto é uma coisa que vai mudar a mente das crianças e cada vez vai sendo pior. Mas nós, enquanto cristãos, nós não podemos nos deixar levar na onda, porque agora é normal, porque agora é banal. Nós temos que combater os desejos da mocidade. Mas não é só os desejos da mocidade. Há também os desejos da velhice, por exemplo, de queixar. Estou-me sempre a queixar de alguma coisa. Ai, dói-me a perna. Ai, dói-me aquilo. Ai, dói-me aquilo. Ai, olha, no outro dia estava a pensar, que ainda falta 35 anos para chegar à reforma. Então, estava a pensar nisso. E nós temos estes desejos carnais, estes pensamentos que nos fazem retirar das boas coisas que o nosso Senhor Deus já nos dá. Estamos muito, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse um ordenado de X, se eu conseguisse viajar muito. São os desejos da carne que nos fazem esquecer de como Deus nos está a abençoar todos os dias. Há um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas pela divina mão. Uma a uma dizes de uma vez, vê de quantas coisas o Senhor já fez. Muitas vezes nós, por causa dos desejos da carne, nós esquecemos as bênçãos que o Senhor já fez.
Mas outra coisa, esta foi a primeira, desejo da mocidade. Olharmos para aquilo que Deus já fez e deixarmos de ter estas paixões da mocidade, mas as paixões do céu. A segunda coisa é a justiça. E a justiça aqui não é a justiça que nós recebemos de Deus, é a justiça que nós podemos fazer pelas outras pessoas. Tem a ver com a equidade, com a igualdade, com a forma que nós estamos a tratar as outras pessoas. Os cristãos devem ser os primeiros a mostrar a graça e a misericórdia de Deus às outras pessoas. Não devemos ser aqueles que discriminam, não devemos ser aqueles que tratam mal, devemos ser aqueles que têm uma mão a dar. E isso é justiça. O povo de Israel foi muito castigado no Antigo Testamento. Nós conseguimos ler a história justamente porque eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas, daqueles que eram pobres. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos tão fechados na nossa vida que muitas vezes esquecemos desta componente da vida cristã, que é a justiça, a equidade, a igualdade. A terceira coisa é a fé. E a fé aqui pode ser encarada como piedade. E eu acho interessante porque Paulo coloca todos no mesmo patamar, segue a fé, a piedade. Mas eu acho que este aqui toca-nos de uma forma muito especial, porque a piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E deixa-me dizer uma coisa, ninguém consegue trilhar este caminho da santidade se não tiver uma vida pessoal com Deus. Mas deixa-me fazer uma atenção. Vida pessoal com Deus não é religiosidade. Vida pessoal com Deus não é vir à igreja e peço a expressão como se viesse à missa. Chama a expressão, quem tiver a ver na internet, é uma expressão muito evangélica. Não é ser religioso. Não é virar-se para uma parede. Não é só, como nós sabemos, fala da Bíblia, que quando nós devemos orar, entrar nos nossos aposentos e falar com o nosso Pai. Não é fazer por fazer. É fazer com sentido. Não é vir à igreja porque tem que ser, porque está na nossa agenda todos os domingos de manhã, ou domingo à tarde, ou quarta-feira à tarde. Não é um ponto na agenda a nossa vida pessoal com Deus. É algo que nós fazemos porque queremos. Porque queremos ser quê? Um bom soldado. Somos aqueles que querem combater o bom combate. E quando no final da nossa vida nós olharmos para trás, dizemos vale a pena. A quarta coisa é o amor, a caridade. De que forma é que nós estamos a amar as pessoas? Ou será que nós somos vasos de desonra, que em vez de amor, transmitimos ódio? Eu acho que o amor e a paz estão muito a ver uns com os outros. Um com o outro. Amor, a paz. De que forma nós estamos a tratar os nossos irmãos? Há um versículo em Hebreus que diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gosto que o escritor de Hebreus tenha falado de santificação e paz ao mesmo tempo. De que forma é que nós estamos a trazer paz nos nossos relacionamentos? De que forma é que nós estamos a trazer paz para as pessoas que estão ao nosso lado? Ou será que nós estamos a trazer ainda mais guerra? Será que nós sabemos que aquela pessoa tem aquele problema, nós vamos lá assim com uma agulha picar? Na nossa santificação, nós devemos procurar a paz uns com os outros. Devemos procurar o amor e não o ódio. Lembramos que nós somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou, nós também queremos amar. É uma estrada de dois sentidos. Deus ensina-nos a amar. Nós vemos isso em Jesus. Jesus amou sem condições. Jesus amou mulheres adúlteras. Jesus amou cobradores de impostos, pessoas que estariam à margem da sociedade. E Jesus amou. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso exemplo e nós queremos seguir. E eu acho que o segredo está mesmo aqui. Quanto mais nós conhecermos de Jesus, mais nós vamos trilhar este caminho. E como é que nós conhecemos Jesus? Através da sua palavra. Se nós queremos ser um bom soldado de Cristo,
se nós queremos ser um vaso para honra e não para desonra, se nós queremos ser pessoas que podem ser usadas no serviço, como Paulo diz a Timóteo, ser um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, nós temos que meditar na palavra. E a pergunta que eu queria vos deixar, que foi com ela que eu comecei, é: que vaso é que eu estou a ser neste momento? Que vaso é que eu estou a ser neste momento? Que vaso é que eu quero ser daqui para a frente? Porque é sendo um vaso para honra ou para desonra que vai ditar que tipo de soldado de Cristo é que nós somos. Que Deus nos ajude e abençoe. Que tipo de soldado é que quer estar ao lado do Salvador? Quem está ao lado do bom Salvador, pronto a dedicar-se agora ao seu Senhor, tudo abandonando para Jesus seguir, encarando tudo quanto possa vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo ou te chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos a teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando glórias ou poder, nos erguemos firmes para combater. Quem o amor de Cristo logra conhecer, há de constrangido do seu lado ser. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos a teu lado, somos teus Senhor.